Se você orar em línguas e você começar a chorar, você tem que entender uma coisa, às vezes pode ser cura. Quando você tá orando em línguas e você tá chorando muito, você começa a orar em línguas, você começa a chorar, é porque pode ser uma cura na sua alma. Mas se você tá orando em línguas e você sente dentro de você um peso, você tá orando em línguas e você está sentindo um peso, você vai ver que as línguas mudam, a língua de edificação é uma, a língua para interpretação é outra. Isso aí é para quem se move, para quem se move nesse tipo de variedades entende. Mas você vai entender, porque se você orar em línguas, você vai entrar na intercessão. Se você orar muito em línguas, você vai ver que a linguagem muda, o tipo de oração muda. É uma oração mais intensa, uma oração mais de guerra, né? Não é que tem gente que fala assim, vou orar em línguas agora, guerrear, e começa a gritar. Se você sussurrar, se você gritar, tem o mesmo valor. Isso é óbvio. Por quê? Porque é o que eu disse. Lembra que eu falei? A oração em línguas não trabalha, não tem nada a ver com a alma. A oração em línguas é uma operação do espírito. Então tem gente que pensa assim, eu vou gritar, então tem mais poder. E não, é a mesma coisa. Ou eu vou sussurrar, Deus não vai me ouvir. Não, então não tem nada a ver. Mas você vai perceber que a unção muda, o encargo muda e você não vai conseguir parar de orar. Enquanto você não parar num lugar e orar até aquilo sair. Você não consegue parar. E é um exemplo do ano novo. Dá o exemplo mais recente pra você, no ano novo. Quando deu meia-noite, comecei a orar em línguas. A gente tava lá em casa, todo mundo foi orar. E eu comecei a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Intenção? Hã? Intencional? Não, eu comecei a orar em línguas normal. Pra minha edificação. E eu entrei em intercessão. Eu comecei a sentir aquele encargo, comecei a chorar, comecei a sentir aquele peso, aquela dor no meu espírito. E orando em línguas, orando em línguas, orando, 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 eu discerni o que era. Deus abriu a interpretação pra mim. Tinha uma moça que tava na minha casa, que aquela noite o espírito da morte ia passar na casa dela. Eu fui lá, comecei a orar por ela. Falei, assim, 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 assim. Começou a chorar, 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 chorar. Aí depois ela me contou, eu tô aqui hoje porque minha filha me trouxe. Porque eu ia tomar uma cartela de remédio e eu não queria saber de nada. Aquele dia Deus livrou ela por causa de uma intercessão. Então, podia te dar vários testemunhos. Vários. Você que é mãe, você que tem filhos. Gente, olha a importância de você orar em línguas. Você não sabe onde seu filho vai. Você não sabe o que ele tá fazendo. Você que é empresário, você que tem empresa, funcionários, você que é pastor, você não dá conta de todo mundo. Eu tenho 40 membros, já não dou conta. Imagina um pastor de 100, 150, 200, 300, 1000 membros. Você tem que orar em línguas, porque você é para interceder por esse povo todo. Então, o segundo benefício muito forte é o benefício da intercessão. Você começa a orar em línguas, Deus te leva para interceder por pessoas, por lugares, por causa, por países. Isso é muito forte. O terceiro motivo que eu acho o mais importante, que é orar em línguas, é você orar o que a Bíblia fala. Em Romanos capítulo 8, versículo 27. Ora segundo a vontade de Deus. Quando você começa a orar em línguas, não adianta. Você vai ter que entrar naquilo que Deus tem na sua vida. Você pode planejar, mas Deus me chama para ir lá para os Estados Unidos. Se você orar em línguas, Deus vai te tirar de lá. Você vai voltar para cá. Não tem jeito, aonde Deus mandar você, você vai ter que ir. Mas eu falo de propósito. O meu propósito é em Deus. Eu tenho um propósito em Deus. A Bíblia fala no Salmo 139 que antes dos meus dias, antes de eu existir, os meus dias já foram escritos. Então, existe um propósito de Deus para mim, existe um propósito de Deus para você, para todos nós. Se você orar em línguas, você vai descobrir primeiro quem você é em Deus. Segundo, você vai descobrir o seu chamado. Terceiro, você vai descobrir o que Deus ele quer de você. Porque eu já tentei tudo que é tipo de jeito de viver uma outra vida fora daquilo que Deus me chamou. E sempre eu volto para o mesmo lugar. Não adianta. Você vai começar a orar em línguas, Deus vai te levar para o lugar que você tem que ficar. Não tem como, é um processo. Eu lembro quando eu plantei minha primeira igreja, eu tava doido já pra sair daquele lugar, eu já queria ir pra outro segundo lugar, eu já não aguentava mais, você vai ficar aí. Enquanto eu não passei por aquele processo, eu não saí dali. Aí o dia que aquilo foi construído no meu espírito, Deus falou, agora você vai sair. Mas eu já tentei sair várias vezes, e Deus mandava voltar. Quantas pessoas eu já tentei se associar em propósito ministerial, amizade,
Você vai orar em línguas, você vai começar a arrancar a pessoa da sua vida. Não tem jeito, ele vai tirar. Ele vai arrancar quem ele tem que arrancar e ele vai trazer quem ele tem que trazer. Não adianta. Você vai orar em línguas, Deus ele vai te levar para o propósito. Né, meu Mas pastor? Deus trouxe alguma coisa, É, alguém específico aí, você lembra disso? por Quem esses dias, trouxe? por esses dias Deus trouxe para mim uma pessoa muito especial para minha vida. E Quem não- é? que é a minha futura esposa que tá aqui comigo aqui. Ela não quer aparecer, mas ela tá aqui, ó. Então, logo logo vocês vão saber, o pastor Júnior tá casando, né? Mas não tem como, né? A gente tenta fugir do plano de Deus, mas o Senhor ele vai nos trazer, né? E engraçado até no nosso caso, a gente ficou um tempo sem se falar, mas não adiantou. O Senhor ele trouxe de volta. E quando o Senhor ele tem um propósito, não adianta, você vai orar e Deus ele vai encaixar todas as coisas no seu devido lugar. E eu posso te falar uma coisa? A melhor coisa é você ver no propósito de Deus. Porque aquilo que você cria, aquilo que você fabrica como Ismael, não é legal. Não é. Você não tá satisfeito. Se você fabricar um ministério no Ismael, você vai ter que mandar ele embora. Agora, se você criar um ministério no espírito, meu irmão, você tá satisfeito. Se você tiver um relacionamento na alma, na carne, já era, você vai ter que mandar embora. Agora, um relacionamento no espírito está satisfeito. Então, o propósito mais importante da oração em línguas pra mim é esse. É você entrar naquilo que Deus chamou. E se você começar a entrar no lugar que Deus não mandou você entrar, infelizmente você vai ter que parar, você vai ter que voltar pra trás. É igual Jonas, né? Lendo o livro de Jonas, o Senhor me ensinou sobre o poder da liderança do Espírito. Porque a gente fala, Jonas fugiu do chamado e tal. Mas, na verdade, o livro fala muito sobre o guiar do Espírito, a liderança do Espírito. A baleia é o Espírito. Começa a orar em línguas pra você ver se a baleia não vai te engolir. E vai te cuspir no teu propósito. Pastor, é claro. Você vai orar em línguas, o Espírito Santo vai te colocar naquilo que você tem pra fazer. E posso te garantir uma coisa, aquilo que Deus mandou você fazer é muito melhor do que aquilo que você imaginava. Então você vai começar a orar em línguas, a baleia vai te engolir e vai te cuspir no teu propósito. Não é, pastor? É verdade. Para alguns que é novo aqui no canal, nós falamos muito sobre oração em línguas, mas só para você entender aí, existe uma vida no espírito que era. Dave Ross usava essa frase vida no espírito e muitos ministérios foi levantado na década de 80, 90, principalmente por causa da influência do Dave Ross, falando da vida do espírito e falando de 5 chaves específicas, né? Meditação na palavra, adoração, oração em línguas, jejum E o louvor. e louvor e confissão da palavra Confissão também. da palavra. Confissão da palavra. Falava disso. É que eu falo adoração e louvor numa chave só, mas vamos dizer 5, mas se for louvor 6. Uhum. E há um ensino muito profundo sobre a vida do espírito. Muitos ministérios foi levantado naquela época. Não citando nome, mas tem vários que foram levantados, né? Naquele tempo do David Hobbs, outros ministérios foi aprendendo com ele, desenvolvendo, mas houve um esfriamento da vida do espírito, desse ensino. Não só a questão de incentivar a oração em língua, que tem canais que incentivam como o nosso, tem outros canais que incentivam, mas existe um ensino sobre a vida do espírito. Então você crê que Deus está te levantando para restaurar isso? Eu creio. É uma coisa que eu sempre tenho falado pro pastor, né? A gente conversa muito e eu tenho falado, pastor, eu fujo das mídias, né? Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai achar pouca coisa minha lá. Porque eu fujo das mídias, eu não gosto, né, muito de me aparecer. Mas eu acredito que o Senhor ele quer fazer uma restauração de vida no espírito no Brasil. Eu creio nesse sopro de Deus sobre nós. Por que que você crê nisso? Porque eu tenho até uma pregação no YouTube, né, falando o último vinho é melhor. O qual que é esse último vinho? É o avivamento. Você pode ver qual foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água para o vinho. Só que depois ele vai dizendo, né, o mestre Sala, você deixou o melhor vinho pro final. O melhor vinho tá no final. Quantos avivamentos a gente não teve aí nesses longos dos anos? Mas o melhor tá pro final. E o que que vai gerar esse último avivamento? A oração em línguas. A vida no espírito. Porque
eu costumo assemelhar, isso a Bíblia é claro dizendo, que no céu existe uma taça. E ela tá cheia. De quê? De oração e de adoração. Quando a taça ela enche, ela faz o quê? Ela derrama. Então, a oração do povo de Deus, ela tá subindo para Deus. A oração, o jejum, a intercessão, o clamor, a confissão, tá subindo para Deus. Agora imagina isso em massa. Imagina isso de forma global. A igreja intencionalmente orando, buscando a Deus, jejuando a Deus, jejuando a Deus. Imagine o rompimento sobrenatural que nós vamos ter de avivamento nos últimos anos. Porque hoje eu estava vendo, né, uma pesquisa que Rondônia, Paraná e uma outra cidade aí é a cidade que tem mais evangélicos. O Brasil está caminhando para um país e será um dos países que terá mais evangélicos cristãos no mundo. Por que isso? Aí um pastor comentou, por causa das orações. Pastor, você vai morrer. Eu também vou morrer um dia. Vai demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos morrer um dia. Mas as suas orações e as minhas orações, ainda elas estarão operando no mundo espiritual. Você lembra da oferta de Abel? A Bíblia diz que a oferta dela clama até hoje. A oração dela. Porque não foi só uma oferta física, foi o clamor dela. A Bíblia diz que o sangue clama até hoje. Até hoje. Imagine. Se uma oferta clama, imagine uma oração. Com certeza. E você falando isso